assim, escute. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão afadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu comecei a ouvir essa repetição dessa frase, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. E aquilo parece, ele estava ali lendo aquela poesia, e aquilo entrando na minha cabeça. E era muito forte, porque eu comecei a lembrar de situações que em 2019 eu enfrentei, que foram verdadeiras pedras. Por sinal, acredito que todo mundo passou situações de 2019, que enfrentou situações que foram pedras. Pedras que você não procurou no seu caminho, pedras que você não sabe nem como apareceu no seu caminho, pedras talvez que Deus permitiu no seu caminho, pedras que talvez jogaram sobre você. E ele foi falando aquilo, e eu fui começando a perceber o quanto a nossa vida, na nossa caminhada, nós enfrentamos tantas barreiras, tantas dificuldades. E foi a meditação para essa palavra. Eu comecei a pensar como eu caminho, como que é o meu dia a dia. Será que na minha caminhada, será que nós não vivemos carregando pedras? E ali Deus começou a ministrar no meu coração que nós não somos carregadores de pedras, nós somos carregadores de sonhos. É muito diferente quando um cristão entende que as pedras podem fazer parte da nossa história, que as pedras podem ter alguns sentidos, que as pedras elas podem falar algumas coisas para nós, que as pedras elas podem nos mostrar quem somos, o que nós precisamos fazer, como nós precisamos caminhar. Mas não existe quem não enfrente pedras no seu caminho. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, do versículo 1 a 22. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 28, do versículo 1 a 22. Nós não somos carregadores de pedra. Isso é certo na nossa vida. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Você não pode aceitar na sua vida se ver como um homem ou como uma mulher que vive carregando pedras na sua vida, mas sim um homem ou uma mulher que carregue sonhos na sua vida. Gênesis capítulo 28, do versículo 1 a 22. É bastante versículo, preste atenção. Abriram a Bíblia? Precisa da Bíblia, tá, gente? Precisa entender esse texto. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecunda e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó, o enviara a Padã Arã, para tomar de lá a esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo ao seu pai e sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou como mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. 10, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar,
ali passou a noite. Pois já era sol, tomou uma das pedras do lugar, fê-la travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em colunas, sobre cujo topo e tornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Feche seus olhos, olhe nesse instante, peça ao Espírito Santo que possa já nessa hora começar a ministrar no seu coração palavras que venham gerar sonhos. Talvez você está passando dias na sua vida que você chega neste lugar e ouça a palavra, você viu o louvor, você está até agora pensando nas lutas, nas pedras que talvez você esteja carregando, mas eu quero dizer para você nessa noite, essas pedras sairão do seu caminho, essas pedras serão destruídas pelo Senhor. Essas pedras você não porá as mãos, porque você entenderá quais são os propósitos dela. Mas entenda, Deus quer te levar a ser um homem ou uma mulher que carregue sonhos. Olhe nesse instante, fale isso: Senhor, eu quero carregar sonhos na minha vida. Fale com Deus. Eu não posso ministrar essa palavra se você não disser isso. Se você não liberar o seu coração, se você não orar e dizer: Espírito Santo, fala comigo, o pastor não pode fazer isso. Mas você pode dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade para falar ao meu coração nessa noite. E eu quero dizer para você nessa noite, esse lugar nessa noite está passando um manancial de águas aqui. Há um mover de Deus neste lugar muito grande. Há um mover de graça, de misericórdia, de amor de Deus. Quantos entendem isso que eu estou dizendo? Há um mover de graça extraordinário sobre este lugar. Eu sinto muito forte o amor de Deus sobre as nossas vidas neste lugar. Eu sinto muito forte a graça de Deus sobre este lugar. Por isso Deus quer te fazer você enxergar nessa noite que você não é carregador de pedras, mas de sonhos. Mas libere o Espírito Santo para falar o seu coração, porque talvez o seu coração só tenha perguntas, e o Senhor quer dar respostas para você nessa noite. Respostas que venham fazer você ir em direção aos sonhos dele. Obrigado, Espírito Santo, porque há muitas vidas neste lugar que estão liberando o seu coração para o Senhor entrar, falar e ministrar. Por isso eu te peço, fale conosco em nome de Jesus. Algumas semanas atrás eu falei sobre o apóstolo Paulo. Se leu um domingo que eu cheguei, estava com minha mensagem pronta, eu falei: tem vidas aqui que Deus está perseguindo. Vocês vão lembrar disso? Deus me deu só o texto que eu comecei a falar. O apóstolo Paulo foi um homem perseguido pelo Senhor. E essa perseguição dele foi uma perseguição de amor, como ele persegue as nossas vidas. Deus ama tanto seus filhos que ele não perde seus filhos por nada. Ele não perde tanto seus filhos que ele foi capaz de dar o filho dele por amor.
percebe? Ele ama tanto que ele entrega o que ele tinha de mais precioso. Mas o apóstolo Paulo, ele também era um perseguidor da igreja, não é verdade? Diante dessa experiência com Cristo, ele era um perseguidor. Diferente aqui agora, nesse texto, quando a gente olha a vida de Jacó, Jacó se tornou um fugitivo do seu irmão e um fugitivo também de Deus. A gente conhece a história de Jacó, sabe que ele enganou Esaú, né? Vendeu ali a primogenitura Esaú para Jacó, por um prato de lentilha. A gente sabe de toda essa história. A gente sabe quando Abraão ali estava, Isaac estava para morrer, para abençoar o seu filho Esaú. A sua mãe avisa Jacó e ali há todo um drama, né? Que ele vai, abençoa, em vez de Esaú, abençoa Jacó. E Esaú sabe dessa notícia que tinha perdido a sua bênção e começa a amaldiçoar Jacó. Esaú começou a perseguir Jacó e Jacó se tornou um fugitivo de seu irmão Esaú e um fugitivo de Deus. Porque, meus queridos, quando Deus tem um plano para uma vida, não tem como uma pessoa escapar de uma perseguição dessa. Deus persegue. Isso está muito forte nesses dias no meu coração, que Deus persegue aqueles que Ele ama. Não tem como. E quando eu olho um texto como esse, Jacó tinha uma visão de Deus na vida dele. Jacó carregava um chamado. Ele é filho de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. A gente fala isso. Quer dizer, Deus tinha um projeto na vida desse homem, mas ele precisava ser trabalhado. Ele precisava ser moldado a vida dele. Jacó, quando a gente lê esse texto, Jacó, a gente dá um jeitinho nisso. Vamos lá, regula aí. Pensa no homem chato, gente. Passou um sorriso, já viram, né? Os pobrezinhos ali sofrem, né? Ainda bem que tem uma noção de amor aqui, né? Para eles aguentarem. Mas vai lá, vamos aprender, gente, vamos aprender. Jacó estava cansado porque seu irmão estava o perseguindo. Como eu falei para vocês, havia um ódio no coração de Esaú muito grande em cima de Jacó. Qualquer esperança na vida de Jacó sempre se perdia, porque ele lembrava de algo de que o fazia sofrer, porque ele sabia que o seu irmão estava o perseguindo. E ao mesmo tempo, Deus, com um plano na vida de Jacó, precisava também trabalhar com a vida dele. Mas vejam só, Jacó fugiu. Todas as vezes que nós fugimos de algumas situações, você pode ter certeza, você vai começar a encontrar pedras. Foi isso que aconteceu com esse homem. Só que quando a gente lê esse texto, nós vamos começar a entender que a pedra aqui... Quer trocar o microfone aí? Troca? Aí, ó, vamos ver. A pedra que Jacó encontrou vai falar muito conosco nessa noite. Muito nessa noite. Quando eu olho um texto como esse, eu fico pensando que há muitas situações na nossa vida que a gente enfrenta, que nem eu estava falando de 2019, eu comecei a pensar nas pedras que eu me deparei durante 2019, e eu comecei a pensar em quais eu havia fugido delas, quais eu tinha deixado para trás. E eu comecei a entender, comecei na minha vida que há muitas pedras, se eu não as trato, há muitas situações que eu não trabalho, se eu não vou dialogar com o meu passado em algumas situações, esse passado não me larga. Foi o que aconteceu aqui com Jacó. Ele já tinha coisas no passado que ficava assombrando a vida dele constantemente. E por isso o medo, a insegurança era muito grande. Apocalipse 2,5 diz assim: lembra depois de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Veja só, é muito cômodo para nós, como que diz aquela expressão, levantar o tapete e jogar poeira para debaixo do tapete. Mas vai estar ali a poeira. Eu não consigo entender como uma pessoa diz assim: não, vamos colocar uma pedra em cima dessa situação. Mas a situação continua ali. Mas é isso que eu gostaria que nessa noite o Espírito Santo estivesse ministrando na vida de vocês.
que nós precisamos tirar essas pedras da nossa vida. E como isso? Nós vamos entender isso no texto dessa noite. Eu olho para Jacó aqui. Jacó foi um covarde, Jacó foi mentiroso, Jacó foi medroso, mas Jacó tinha a misericórdia de Deus, porque Deus, quando tem um propósito, Ele vai caçar essa pessoa, Ele vai trabalhar com essa vida até ela entender o projeto de Deus na vida dela. Quantos podem dizer amém por isso? Jacó fugia dessa dívida que ele tinha com seu irmão. Aquilo não saía da mente dele. Você veja o texto, ele fugindo. O que vai fazer Jacó e que vai nos fazer chegar aos sonhos e à promessa de Deus é o que? É a nossa determinação de dizer: o que eu vou fazer com as pedras do caminho? O que vai fazer Jacó chegar? E a gente sabe toda a história, que ele se reconciliou com o irmão, ele foi abençoado com Jaboque. Na verdade, ele foi um homem muito abençoado, tanto que o seu filho mais novo, José, se tornou um grande homem no Egito. E essa história a gente já sabe. A consequência de um homem que se reconcilia e entende o que as pedras são no seu caminho. Quer dizer, quando nós entendemos e somos determinados a enfrentar essas pedras, as coisas mudam. Eu fico pensando, eu estava dando um exemplo sobre esse texto, sobre essa situação. É como as águas. Você já viu um rio corre. As águas no rio têm muita força. Mas tem pedras que ela bate as águas e não consegue remover, por mais força que tem. A água, ela tem tanta força que tira a energia da água, não é verdade? Porque a água tem força, tem correnteza, ela tem destino, ela sabe o fluxo, ela tem um fluxo, ela tem que seguir, ela tem que chegar. Um rio tem que chegar no mar, tem que desaguar no mar. Ela sabe, o rio sabe que as águas têm que passar e tem que chegar. E quando ela depara com pedras, o que ela faz nas águas? Primeiro ela tenta empurrar essas pedras. Ela bate, mas chega uma hora, o que ela faz? Não consegue? Ela contorna. Tem situações na nossa vida, queridos, que nós temos que enfrentar. Tem situações na nossa vida que nós temos que contornar. O problema não está na pedra. O problema é como você enfrenta as situações que podem ser pedras na sua vida. O versículo 11 diz que Jacó, olha só, ele chegou a um certo lugar, ele saiu apavorado, fugindo do seu irmão, passou a noite e já era sol. Ele entrou, tomou uma das pedras do lugar e fez de travesseiro e deitou ali para dormir. E diz o texto que ele sonhou. Eu li esse texto e fiquei pensando, cara, Jacó fez uma pedra de travesseiro, dormiu. Percebe esse detalhe, dormiu. Como que alguém consegue dormir numa pedra? Interessante que o texto diz que ele dormiu e que ele ainda sonhou. Repete, dormiu e sonhou. Eu estava lendo sobre a questão dos sonhos, né? Diz que o sono, não sou entendido nisso, mas eu estava lendo, diz que o sono passa por umas 5 fases. E diz que tem uma fase chamada fase onírica, onde a atividade cerebral está no máximo e a motora no mínimo. Aquela fase que a gente vê os olhos da pessoa mexendo. Diz que ela faz a pessoa estar sonhando. E quando eu leio esse texto, eu começo a ver que a ciência então está dizendo que o sonho alimenta o sono. Repete comigo: o sonho alimenta o sono. O que eu começo a perceber nesse texto, que eu posso ter 2 perspectivas nesse texto. A primeira perspectiva é que eu fico imaginando uma pessoa que entra num lugar correndo, amedrontado, pedindo socorro, sem entender nada que está acontecendo. Talvez a primeira situação que você faça quando você está numa situação como essa, uma situação depressiva, é você talvez querer dormir, mas não querer nem pensar em nada.
Mas quando você entra num estado como isso de fuga, e você não quer nem pensar em nada, você não sonha. Já viu aquele que a gente fala assim, está dormindo que nem uma pedra? O cara não sonha, ninguém sonha. Mas se você não sonha, você não alimenta o seu sono. Se o sonho alimenta o sono, nós precisamos aprender a descansar. Quando eu olho esse texto dele, eu fico pensando, se as pedras não saem, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que contornar. Eu tenho que buscar Deus. Tem situações na nossa vida que não vai mudar, que a gente tem que aprender a viver, ainda que esteja vendo aquela pedra. Não adianta também você se fechar no seu mundo e viver um mundo depressivo, olhar a situação que você está enfrentando, de medo, de insegurança, que talvez você fala, pastor, é uma pedra muito grande, como a de Jacó, né? Imagina a luta de Jacó, de fuga, de coisas erradas que ele fez. Eram umas situações muito difíceis. Mas esse homem consegue descansar. Enquanto muitas vezes muitos começam a fugir, quando você foge da situação, quando você coloca a cabeça, e tem gente que está no estado tão depressivo que talvez até consiga dormir em cima de uma pedra, mas não consegue sonhar. E diferente foi Jacó. Jacó conseguiu dormir numa pedra e sonhar. O que eu olho no texto e pode dizer para você, nós não somos chamados para ser carregadores de pedra, nós somos chamados para sermos carregadores de sonhos. E é isso que Deus começou aqui a trabalhar na vida de Jacó. Jacó tinha um sonho, tinha uma chamada de Deus para ser uma bênção sobre essa terra. Ele consegue dormir, mesmo sabendo que o seu irmão está vindo atrás dele. Sabe como ele conseguiu dormir? Por quê? Porque naquele lugar, com aquela pedra, Deus estava trabalhando no coração dele e ele estava se rendendo àquela situação ao próprio Deus. Você só consegue dormir numa pedra quando você consegue entender que aquela pedra não é maior do que a sua fé. Você consegue dormir numa pedra quando você consegue entender que Deus está sob controle de todas as coisas e aquela pedra não é maior do que o teu próprio Deus. O texto é lindo. Jacó aprendeu a descansar e dormir numa pedra. Só quem aprende a descansar em Deus consegue dormir em pedra. Se você não conseguir descansar em Deus, essa pedra que você está enfrentando, essa situação que você está enfrentando, você vai carregar ela por muito tempo. Mas a partir do momento que você descansa em Deus, você vai saber que Deus está sob controle. Por isso o salmista diz no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que? Ele fará. Veja bem, ele entra naquele lugar, ele está cansado, não está cansado? Ele está exausto. O que ele faz? Vai dormir. Tem horas, gente, que a coisa está difícil. Eu sei que tem hora que as situações são difíceis e a gente não sabe o que fazer. Talvez muitos aqui nessa noite estão exaustos, cansados por algumas situações. O que fazer? Jacó foi dormir, mas conseguiu descansar em Deus e sonhou. O homem entrou na caverna amedrontado. Passou alguns minutos, fechou o olho. Ele começou a ver anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E o texto vai dizer que ele descobre algo tremendo. Ele diz assim, olha só, versículo 28: desperta Jacó do sono e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E olha o que ele diz: e eu não sabia. Ele encontrou Deus naquele lugar. Ele encontrou Deus dormindo sobre uma pedra. O que falta é que eu e você, nós só conseguimos ver Deus quando as situações parecem estar dando tudo certo, que está tudo no fluxo natural do rio, aquele rio, né, calminho, olha que beleza. Mas a gente precisa descobrir Deus em todos os lugares,
porque Deus está em todos os lugares. A coisa mais linda desse texto, eu falo que é isso: a descoberta de Jacó, que Deus estava com ele. Eu fico imaginando nesse diálogo, ele deve ter pensado assim: pô, eu fugi do meu irmão, mas Deus estava ali me perseguindo. Sabe quando muitas vezes a gente foge do propósito de Deus, mas Deus sempre está conosco. Tem situações na nossa vida que parece que a gente foge, mas Deus está ali conosco. Antes daquela pedra de tropeço, da qual você está talvez vivendo uma pedra em situações na sua vida, se você compreender o propósito, ela pode se tornar o que se tornou essa pedra que Jacó dormiu. Diz que ele ficou tão impactado com a presença de Deus naquele lugar, ele chamou aquele lugar de Betel, e ele pegou aquela pedra, diz o texto assim: a pedra que havia posto para o travesseiro, a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Ele pegou aquela pedra que ele dormiu, e ele transformou aquela pedra num altar, derramou azeite e consagrou aquele lugar para ser chamado Betel, a casa de Deus, a porta, o lugar da presença de Deus. Eu vou dizer para vocês, quando a gente diz sim para Deus, as coisas não vão ficar mais fáceis nem mais difíceis. Eu acredito que nós vamos começar a entender o propósito de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer na nossa vida, o que Deus está querendo falar conosco. Mas nós precisamos pegar cada pedra e fazer um altar. Um altar. Não adianta você fugir das circunstâncias, não adianta você tentar fugir dessas pedras, elas vão aparecer na sua vida, mas você precisa transformá-las, você precisa ter Deus em todas as situações. E quando eu olho esse texto, é o que eu mais vejo. Por isso que ele conseguiu dormir, porque ele aprendeu a descansar. Ninguém vive sem sonho, gente. Ninguém vive sem sonho. Eu sei que a gente tem pedras, mas ninguém vive sem sonhos, porque sonhos que nos levam para frente, sonhos que nos dão perspectiva, sonhos que nos dão esperança, e nós não podemos perder nossos sonhos. Deus perseguiu Jacó, nós sabemos da história, os capítulos, logo nos próximos capítulos, ele vai ter um encontro com Esaú, ele vai ser marcado no Monte Jaboque. Quer dizer, tudo isso por quê? Porque ele resolveu, ele tomou uma posição de fazer de uma pedra um altar para Deus. Aquela atitude dele transformou a história dele. E a gente sabe, o texto fala que Deus falou com ele. Deus falou com ele, abençoou toda a vida dele, a jornada dele, sustentou, ele se tornou um homem próspero. A gente sabe disso, você vai ler nos capítulos posteriores, você vai ver o quanto Jacó foi abençoado. A vida, ela para quando nós deixamos de sonhar. A vida de Jacó tinha paralisado, porque ele só fugia, ele só tinha no coração medo, ele só tinha preocupação do que ele havia feito. Mas a partir do momento que ele pegou aquela pedra, a qual ele tinha dormido, a qual ele viu a presença de Deus, o qual ele ouviu a voz de Deus, o qual ele viu Deus naquela situação, cuidando de todas as coisas, a partir daquele momento ele começou a reviver. Isso é o processo de reviver. O processo do reviver é o reencontro com Deus, dizendo sim para Ele, deixando Deus conduzir, vivendo a sua história. Ele se tornou um homem que nós valorizamos tanto como Jacó. Você imagina, gente, o nome dele é enganador. A gente fica pensando, poxa, como que pode, né, um homem com esse nome se tornar referência em muitas coisas hoje, quando a gente lê na palavra de Deus, de encontro, no pau de Jabó, sendo tocado, né, a atitude dele com o seu irmão. Nós tiramos tantos sermões dessa pós-pedra da vida dele, não é verdade? Por que a gente também não faz a mesma coisa? Por que a gente não para de carregar pedra e pega essas situações todas e transforma num altar para o Senhor? Você, quando buscar o Senhor, você vai encontrar Deus. Nós não precisamos mais
de um Betel? Porque nós já temos Jesus na nossa vida. Você carrega a presença de Deus. Glória a Deus. Eu não preciso mais sair daqui para Jerusalém para encontrar com Jesus, com Deus. Eu não preciso ir numa tal igreja. Não, Deus já está conosco. Ele só quer que você o veja. E Ele vai dizer para você: eu estou contigo, mesmo que você tenha pedras no seu caminho. Eu vou sempre estar contigo. Eu não vou te abandonar. Eu não te deixarei. Mas você precisa descansar para você poder sonhar. Se você não descansar, você não sonha. Se você não descansar, você vai sair desse culto com o mesmo peso que você entrou neste lugar. Mas se você começar a se render nos pés de Jesus, começar a entender o que essa palavra está dizendo, quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É isso que Jesus está dizendo. Eu quero pegar essas pedras, eu quero ajudar você, eu vou te aliviar. Tem pedra que eu não vou tirar, eu vou te aliviar. Sabe como que Ele vai aliviar? Te ajudando a carregar essa pedra, essa situação, que talvez não mude agora, que talvez você precisa contornar essa pedra, essa situação com seu filho, essa situação financeira, essa situação no casamento. Tem situações que você precisa deixar no altar, pegar a pedra, fazer de um altar, porque é no altar que você vai encontrar Deus. Eu não sei como está o seu coração aqui nessa noite. Eu digo sim para Deus, mas eu sei que tem pedras que estão à minha frente e que vão surgir situações para tentar me paralisar, para tentar desanimar. Mas eu tenho que pegar cada uma delas, descansar em Deus e saber que Deus é Deus. Vinde a mim. Ele está te chamando. Ele está dizendo: venha, venha que eu vos aliviarei. É Ele que vai te aliviar. Eu gostaria que você abaixasse a sua fronte nesse instante. Eu não sei como está seu coração, porque você entrou neste lugar e eu creio que você entrou neste lugar porque Deus te trouxe neste lugar. Eu creio que Deus te trouxe neste lugar para você ouvir a sua voz, seja nos louvores, na oração, na palavra, na meditação da palavra. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: existe um caminho, e esse caminho talvez esteja cheio de pedras. Talvez esse caminho esteja cheio de dificuldades, de aflições no seu coração, e você precisa confiar nele. Mas você precisa parar, você precisa descansar, como fez Jacó. Descanse, aprenda a descansar. Cansado ou cansada, minha irmã, você não vai longe. Por isso que talvez sua caminhada de fé durante talvez anos seja uma caminhada cansativa. Mas se você permitir a você mesmo enxergar Deus junto com você, como esse homem entendeu, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele olhou aquele lugar e disse: é a casa de Deus, a porta dos céus. Você imagina, o homem estava fugindo, dormindo numa pedra, e ele identifica que ali era a porta do céu. Quantos aqui nessa noite precisam entrar nessa porta? Essa porta é uma porta de descanso, essa porta é uma porta que vai trazer refrigério. Você não precisa mais fugir dos propósitos de Deus. Não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você esteja com pedras no seu caminho, desvie de algumas delas, outras o Senhor vai estar tirando. Mas nada pode te afastar dos sonhos de Deus, nada pode te afastar da sua família, da igreja, das pessoas. Eu sei que quando nós sonhamos os sonhos de Deus, a nossa vida começa a ter sentido em todas as coisas. Quando nós começamos a sonhar os sonhos de Deus, como que eu identifico, pastor, o sonho de Deus? O sonho de Deus é aquele que te leva para mais perto de Deus. Igreja, você está entendendo isso? Um sonho de Deus te leva para mais perto dele. E aí, sim, eu posso dizer sim, de olho fechado, sem medo, porque eu sei que os planos, os propósitos de Deus vão se cumprir. Eu sei qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus, mas eu preciso dizer sim. Eu preciso olhar para as pedras e dizer para essas pedras: vocês não são maiores que o meu Deus. Vocês não vão me parar. Eu vou dormir, eu vou descansar, porque eu quero fechar meus olhos e sonhar, igreja. Eu peço isso na minha vida sempre, que eu nunca pare de sonhar. Pensa no homem sonhador, sou eu. Eu uso sempre uma expressão que eu falo, como que Deus me ensina a me reinventar. Sabe por que eu sempre falo isso sobre me reinventar? Porque eu achei um caminho para eu não parar de sonhar. Pô, está dando tudo errado. Eu vou chegar no fim e vou falar, vou começar de novo. Porque eu não posso parar de sonhar. Porque se eu paro de sonhar, eu paro de viver. Se eu paro de sonhar, é porque eu estou colocando pedras em cima de pedras. E vai chegar uma hora que essas pedras vão demorar tudo em cima de mim e vão me matar. Eu não posso aceitar na minha vida que as pedras se levantem, se tornem-se muros diante do meu Deus, e eu não consiga ver Deus. Deus está falando neste lugar. Pedras são para construir altares. Pedras não podem construir muros nas vidas de um cristão. Deus está falando neste lugar. Essa é a noite de você pegar cada uma dessas pedras e dizer: Deus, eu vejo o Senhor na minha vida e ninguém vai roubar isso da minha coração. Deixa eu mostrar de novo aqui na frente. Ninguém vai roubar o sentido, o propósito de Deus para a minha vida. Eu já passei por muitas dificuldades, muitas crises. Crise no ministério, dificuldade no relacionamento conjugal, dificuldade na criação do meu filho, dificuldades familiares. Eu sou um homem que já passei muitas crises, mas eu sei que elas não podem se transformar no muro, porque Jesus me prometeu que Ele aliviaria, Ele estaria comigo. E se eu não crer nisso, eu vou parar de sonhar. E vocês vão me olhar e vão dizer: nosso pastor não é mais aquele sonhador. Quando eu deixo as pedras se juntarem e se tornar muros, eu não consigo mais ver.